Oi, gente, sejam bem-vindas ao meu canal novamente. Então, hoje eu vou fazer a tag do Morando Fora do Brasil, tá? Foi esse vídeo, uma menina comentou, a Amanda Lamberdi. Ela tava comentando comigo no meu Instagram, perguntando como é que é a minha história, tal, tudo. Ela falou assim, e me deu essa ideia. Falou assim, nossa, eu acho que seria uma boa se você fizesse uma tag morando fora do Brasil mesmo, só pra gente te conhecer melhor. Então, eu falei pra ela, eu prometi pra ela que eu ia fazer. Então, a tag morando fora do Brasil tem 22 questões. Então, vamos começar primeiro. Nome. Meu nome é Luara Samora Human, que agora eu tô casada, então eu tirei o meu sobrenome e agora o meu sobrenome é Human. Segunda pergunta. Em que país e cidade você mora? Eu moro nos Estados Unidos e agora eu tô morando em Tulsa, Oklahoma. Terceira. Mora sozinha ou com sua família? Eu moro com meu marido. Só eu e ele, só. Quarta pergunta. Há quanto tempo reside aí? Eu tô aqui já faz 5 anos. Já faz 5 anos. Já faz 5 anos que eu tô aqui. Outra pergunta. Já morou em algum outro país? Qual? Já morei no Brasil, não sei se conta, né? Mas eu morei no Brasil desde quando eu era pequena e eu só mudei aqui mesmo pra ir pra escola, né? Pra universidade e acabei casando, então por isso que eu tô aqui até agora. Qual a sua idade? Eu estou com 23. Meu aniversário tá chegando, né? Eu faço aniversário dia 9 de agosto. Toda vez que tá quase perto do meu aniversário, eu sempre esqueço quantos anos eu tenho. Ridículo, né? Mas sou eu. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Então, gente, foi assim. Eu jogo vôlei já faz um bom tempo. Eu comecei a jogar vôlei quando eu tinha 13 anos, eu acho. E aí eu fui convidada para vir para cá, para os Estados Unidos, para jogar. Ganhei bolsa de estudos, né? Bolsas de estudo completo. Então, aí assim que eu acabei a escola, eu joguei mais 6 meses para um outro time no Brasil, né? Só para continuar, né, em shape, né? Tipo, continuar me exercitando. E aí depois desses 6 meses, assim que eu já tinha me formado, aí eu vim pra cá, pros Estados Unidos. Então eu vim pra cá pra jogar, né, vôlei. E pra estudar também, né? Oitava pergunta. Foi difícil conseguir o visto de residência? Então, gente, eu não tava com visto de residência, o meu visto era de estudante e agora que eu tô aplicando para o visto de residência. E o processo, eu acabei de aplicar, né? Porque eu casei, então agora eu tenho que mudar o meu status. Então, gente, o processo é chato, entendeu? É muita papelada, é dinheiro, entendeu? Eles só querem dinheiro. Mas assim, eu acho que no meu caso vai ser mais rápido, porque todo mundo fala que se você tá indo casando, o processo é mais rápido. Vamos ver, né? Já faz o quê? Faz um mês que eu já tô aplicando e eu ainda tô no processo. Semana que vem eu tenho que viajar, né? 2 horas daqui onde eu tô, que eu tenho que fazer uns exames. Então vamos ver, né? Quando acabar, talvez eu faça até um outro vídeo pra vocês pra falar mesmo desse processo de legalização, de residência. É muito chato, é muito chato. Mas tem que fazer o que tem que fazer, né? Pergunta número 9. Qual a pior situação que você já passou aí? Pior situação? Eu nunca tive, assim, uma situação, assim, horrível, assim, que eu falo, meu, sabe? Mas a situação que eu já passei foi quando eu cheguei aqui de primeira, né? Porque o meu inglês não era muito bom, eu não entendia muito, mas só que, tipo, eu ainda conseguia me comunicar, mas a saudade, eu acho, nada assim muito chato aconteceu comigo, gente, pra ser bem sincera, assim, o pessoal que eu conheci desde quando eu cheguei aqui, o pessoal super gente boa, assim, nunca aconteceu nada que eu falasse, meu,
sabe? A pior situação. Mas a pior situação mesmo é a saudade, sabe? Da saudade da família, dos amigos, entendeu? Até hoje, sabe? Eu acho que nem vai passar, né? Porque eu nasci no Brasil, todos os meus amigos estão lá, entendeu? Então é uma outra vida, é outra coisa. Mas eu acho que a saudade, no começo era pior, agora não tá tão ruim, entendeu? Mas no começo, nossa senhora, eu queria já fazer as malas e ir pra casa, voltar pra casa. Mas aí o tempo vai passando, aí vai melhorando, né? Então tá. Fale um pouco do turismo. Não tô nem conseguindo ler, gente. Fale de um ponto turístico que você gosta. Fale um pouco sobre ele. Aqui em Tulsa, gente, eu vou falar pra vocês, aqui é bem pequeno, sabe? Mas tem um lugar que eu adorei ir, o Museu Philbrook. Eu fui nesse museu quando minha mãe veio pra cá, né? Eu me formei. E, gente, que vergonha, né? Mas eu já tô aqui faz tanto tempo que eu nunca tinha ido no museu. Então tá bom. Mas então, a primeira vez que eu fui nesse museu foi com a minha mãe quando ela veio pra cá. E eu adorei, gente, foi muito legal, porque lá eles têm muitas coisas artísticas, assim, de design, sabe? Umas coisas mais modernas, então as exposições que estavam lá eram super modernas e nesse dia que a gente foi, eles estavam tendo um evento que a gente viu até pessoas tocando piano, teve várias coisas legais acontecendo, sabe? Então foi muito legal. Eu definitivamente recomendaria vocês para irem, tá? Acho bem legal. Vamos lá para a próxima. A número 11. Você fala a língua local? Falo, né, gente? Tive que aprender, né? Já faz 5 anos. Pô, se eu não aprendesse, se eu não soubesse, ia ser osso conviver. Até que nem tanto, mas já tô aqui faz um tempinho, né? Então eu falo sim. Acha que é importante aprender a língua? Ó, gente, eu vou ser bem sincera. É importante saber inglês. Se você tá convivendo num país estrangeiro, eu acho que é essencial, mas não é a única coisa. Não é a única coisa, porque tudo se aprende, você nunca nasce sabendo tudo. É importante, se você fizer um curso, é importante, mas eu nunca fiz curso de inglês. Eu fiz curso de inglês, assim, um pouco. Antes de eu vir pra cá, eu tinha um professor particular, né? Eu fiz, acho que foi um mês antes de eu vir pros Estados Unidos mesmo, eu tomei aulas de inglês. Mas ajudou, mas não foi aquela assim, nossa, eu sei inglês. Não sabia nada. O pessoal falava comigo, eu só sorria. Só isso, gente, só isso, mais nada. Então, eu acho que a língua é importante, mas tem outros tipos de comunicação. Entendeu? Eu acho que você pode fazer sinais, entendeu? É claro que até um ponto você tem que aprender, mas tudo vem com o tempo, não precisa ser assim, nossa, eu tenho que aprender inglês, tipo, amanhã, sabe? Você tá aqui faz um dia, você tem que aprender. Não é assim, eu acho que tudo tem o seu tempo e você vai pegando. Assim, e se vocês que estão pensando em se mudar, fazer... como é que fala? Vim estudar mesmo fora, o que eu não tô querendo dizer assim, não tome aula de inglês, mas fica na consciência que é a convivência que ajuda, entendeu? A convivência que ajuda você falar melhor e foi assim que aconteceu comigo. Eu não tinha muito inglês, mas quando eu cheguei aqui fui me comunicando, entendeu? Fui fazendo sinal e tudo deu certo e hoje eu falo bem. Então eu acho que força de vontade e a comunicação quando chegar aqui nos Estados Unidos você pega. Se você ficar um tempinho, 6 meses, de boa, você consegue. Vamos para a próxima. 13. O que pensa do país que você mora? Gente, todo mundo sabe que aqui nos Estados Unidos a vida é diferente. É diferente, sabe? Locomoção, você é acessível a todas as coisas, sabe? No mercado você pode comprar qualquer coisa. E as coisas são baratas aqui, são mesmo. Mas tem a coisa da família, né? Gente, família é tudo. E, não sei se... não sei. Eu acho que é muito legal, mas não é assim...
Ai, a galera faz um mundo, né? Um tudo. Eu amo aqui, amo viver aqui, as pessoas, tudo. Mas eu sinto falta daquela. Porque o brasileiro, assim, a pessoa é muito, sabe, amiga, muito. É diferente. Mas eu gosto daqui, mas eu também amo o Brasil. Meu coração é partido, né? Aqui e ali. Então. Fica desse jeito, mas aqui é um lugar maravilhoso. Nos Estados Unidos é um ótimo lugar pra se viver. Tem condições muito melhores aqui no Brasil. E acho que isso é em todo lugar, né, gente? Sempre tem a parte boa e a parte ruim. Então, você fica ali, né, meio que no vamos que vamos, mas não vai. Mas então é isso que eu acho. Vamos pra próxima. Eles recebem bem os brasileiros aí? Gente, ó, eu não tenho nada a falar. Eles amam brasileiro. Eu não sei se essa experiência só foi comigo, mas todas as pessoas que eu conheci aqui, eles sempre... Ai, você é brasileira? Nossa! E já começam a perguntar um monte de coisa, sabe? O pessoal ama. Essa foi a minha experiência. Eu sei que já muita gente não teve muita boa experiências, falando que são estrangeiros, são brasileiros, né? A pessoa tem preconceito. Mas aqui onde eu tô, as pessoas foram maravilhosas, então eu não tenho nada pra falar. Vamos pra próxima. Sente muita falta da família? Gente, eu já falei, eu sinto muita falta da minha avó, do meu avô, das minhas tias, dos meus primos, sabe? A gente são muito ligados. Gente, meu português tá horrível. Mas então, nós somos muito ligados. Então, a família é essencial, né? Fica na cabeça. E faz um tempo que eu não vou pra casa, faz tipo 3 anos que eu não vou pra casa. Então, aí a saudade fica mais apertada ainda, né? Mas vamos ver. Acho que no final do ano desse ano eu vou pra casa, né? Que eu já falei pra vocês, eu vou pra casa. Então, eu não vejo a hora de ver todo mundo, né? Minha mãe veio aqui quando eu me formei e ano passado ela também veio, então deu pra bater aquela saudade, né? Minha tia veio também, fica aqui um tempinho, então deu pra bater aquela saudade, mas a família é família, né? Meu irmão, nossa, faz muito tempo que eu não vejo meu irmão, então dá saudade, muita. Próxima. De que produtos brasileiros mais sente falta? Pergunta difícil. Que eu mais sinto falta? Uma braminha? Deixa eu pensar. Não é brama, não. Ai, gente, vocês... gente, vou falar uma coisa. O que eu sinto falta do produto brasileiro é a depilação. A cera. Gente, aqui o pessoal não faz depilação que nem no Brasil. É impressionante. Eu já procurei lugares, não achei ninguém. E aí depois você entra naquela rotina de começar a raspar. E é osso, né? Então, mas é isso, gente. Eu sinto muita falta da cera brasileira, tá? Pronto, falei. Próxima. Vamos ver aqui. Gente, até me perdi. Quais seus planos para o futuro? Ai, gente, tanto planos. Então, eu acabei de me formar com marketing e publicidade, então eu tô mais agora explorando, sabe? Tem muita coisa que eu quero fazer, eu quero ter o meu próprio negócio, entendeu? Eu amo, que nem vocês estão vendo aí, eu amo beleza, amo cabelo, amo tudo que é estético, eu adoro, eu sinto muito interesse. Então eu acho que no futuro talvez eu queira ter o meu próprio negócio relacionado, mais beleza negra, né? Eu quero, na verdade, o meu negócio seria para todos os tipos de beleza, mas eu com certeza queria me especializar em cabelos negros, né? Mais essa coisa de estética, entendeu? É isso, gente. O meu plano é ter o meu próprio negócio. Então, é isso. Vamos pra próxima. Tantos planos. Pergunta 18. Quase chegando ao final, gente. Pretende morar aí pra sempre? Gente, eu não sei se eu quero morar aqui pra sempre, não. Que nem eu falei pro meu marido, eu falei, eu tenho um plano que a gente pode morar aqui 7 anos, aí volta pro Brasil, mora 7 anos no Brasil e fica nesse vai e volta, né? Ele dá risada, mas ele não vê a hora de ir pro Brasil, gente, ele tá louco pra ir pro Brasil, ele nunca foi pra lá, né? Então acho que esse final de ano vai dar pra mim e pra ele ir. Eu vou com certeza, antes dele, e ele vai poder ficar uma semaninha lá, então...
Não sei, vamos ver, vamos ver. A próxima pergunta. O que tem no país que você mora que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implementado no Brasil? O que eu uso dia a dia? Ah, gente, então, aqui tem tanta coisa que eu acho que deveria ser implementado no Brasil. Eles roubam tanto a gente aí, meu, que é tapa na cara, sabe? Nossa senhora. Que tem ar-condicionado. Aqui não é tão caro que nem aí no Brasil. Meu, gente, o calor que a gente passa quando tá aí é desnecessário. Eu acho que é desnecessário, sabe? O povo sofre com o calor e eu acho que o ar-condicionado seria uma coisa que teria que ser implementado de uma maneira que todos pudessem acessar, sabe? Que seja barato. Nada assim, né? Do jeito que eles fazem aí. Meu, tem um ar-condicionadinho na sala já, meu, a sua conta vai lá em cima. Então eu acho que isso é uma coisa que ajudaria muito as pessoas. É uma das acessibilidades que seria legal se eles implementassem de um jeito que não fosse tão caro. Qual sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver nesse país? A sugestão ou a dica? Gente. Sugestão ou dica? Tô tentando pensar. Não tem nada assim muito diferente, assim. Não é, aqui os Estados Unidos, assim, o país não é tão diferente. As pessoas, né? Eu tô querendo dizer as pessoas. Uma dica que eu daria. Aqui, assim, morando aqui onde eu estou morando, uma dica que eu vou dar para estudantes ou quem quiser vir viajar ou ficar por aqui, morar aqui, gente, aqui é um lugar que você não consegue viver sem carro. Tá? Porque aqui não tem ônibus muito, tem, mas passa tipo de 1 em 1 hora. E antes de eu ter o meu próprio carro, gente, era um sofrimento. Porque você tem que pedir carona, porque aqui o pessoal não anda de ônibus, entendeu? É um terror mesmo, porque a gente não tá numa cidade grande. Então, todas as cidades pequenas que vocês forem, que vocês estiverem procurando pra morar nos Estados Unidos, se garantam que vocês tenham um carro pra se mover, entendeu? Pra ir comprar comida, pra fazer o que você tiver que fazer, você precisa ter um carro, entendeu? Você precisa, é necessário. Próxima pergunta. Se você pudesse descrever uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Ai, gente, me pegaram. Experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Eu diria amadurecimento, entendeu? Morar aqui nos Estados Unidos me deu muito amadurecimento sobre a minha pessoa e mais tomando contas das minhas coisas mesmo, sabe? Porque eu tenho contas pra pagar e eu me mudei muito cedo, né? Quando eu vim pra cá, eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 ou 17? Nem lembro, gente. Mas então, eu acho que morando aqui me deu muito amadurecimento da minha pessoa e eu acho que eu cresci bastante, sabe? Como pessoa e de coração mesmo, sabe? E eu dei mais valor pra muita coisa que eu não dava antes, entendeu? Até as pessoas mesmo, eu sinto tanta falta da minha família, que nem eu falei pra vocês. Então, morar fora me deu abriu meio que a minha cabeça, sabe? Eu acho que só quem mora fora mesmo que entende o que eu tô falando. Daquela falta da família, da mãe, do pai, entendeu? Da avó, das pessoas queridas, né? Em volta de você, você dá valor pra cada pequena coisa. Então, morando fora meio que me fez crescer muito, muito, muito mesmo, gente. Então, se vocês tiverem uma oportunidade de ir, nem que seja por 1 ano, eu definitivamente recomendaria vocês a fazerem isso, tá? A última perguntinha. Vamos lá. Mostre algumas fotos da cidade que mora. Então, gente, vou mostrar, então.
que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de mim. Eu vou postar mais vídeos, então aí vocês vão me conhecendo pouco a pouco, mas eu espero que isso abra um pouco a minha personalidade pra vocês. Então, e se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer coisa, só postar aqui e eu respondo pra vocês, tá bom? Valeu por assistir o meu vídeo e não se esqueçam de se inscrever, gente. Por favor, se inscrevam ao meu canal. E se vocês quiserem, vão lá e me sigam nas minhas mídias sociais, tá bom? Beijinhos! I just wanna say you're mine, you're mine.